Você já percebeu que existem sinais que surgem no instante exato em que sua vida está prestes a se rasgar em duas realidades distintas? Não são coincidências, não são meros acasos, são códigos invisíveis que Todt Jehuti sempre soube decifrar. E talvez, sem perceber, você esteja agora mesmo diante de um desses sinais, incapaz de entender por que a sensação de inquietação não te abandona. Mas e se essa perturbação for o prelúdio de algo maior, algo que não pode ser interrompido? O mundo que você acredita conhecer não passa de uma superfície polida, uma máscara frágil que cobre um mecanismo muito mais complexo. Todt dizia que os instantes antes da transformação sempre são marcados por sombras que parecem sem sentido, mas que, quando alinhadas, revelam a passagem secreta para outra dimensão de compreensão. O que aconteceria se o desconforto que você sente agora fosse exatamente esse ponto de virada? Quantas vezes você já se perguntou se as escolhas que fez foram realmente suas, ou se alguém ou algo plantou em você os pensamentos que acreditou serem espontâneos? Todt nos lembra que a mente é como um espelho. Pode refletir a verdade ou pode aprisionar ilusões. E quando o espelho começa a rachar, quando a realidade parece se desdobrar em fissuras invisíveis, é sinal de que algo oculto está tentando emergir. Mas cuidado, todo portal exige um preço, e todo despertar começa com a dúvida. Se você acredita que pode simplesmente assistir e entender, já está enganado. O que está por vir não se entrega a olhos passivos. Ele exige que você sinta, questione, estranhe. Todt não revela segredos de forma linear. Ele semeia enigmas que queimam por dentro, até que a própria necessidade de resposta se torne insuportável. Então, se agora você sente que o ar ao redor se tornou mais denso, que cada palavra parece carregar uma energia estranha, não é imaginação, é o prelúdio. É o momento em que a trama invisível começa a se mover. A pergunta que ecoa é simples e devastadora. Você vai seguir até o fim e decifrar o enigma ou vai fechar os olhos justamente quando tudo está prestes a mudar? O primeiro sopro dessa jornada não começa fora, mas dentro, em um lugar onde o silêncio ecoa mais alto do que qualquer palavra. Você já sentiu como se sua própria pele fosse uma prisão? Como se cada decisão carregasse um peso que não parece seu, mas que insiste em se repetir, como um ciclo que não se quebra? Todt Jehuti sussurra que esses momentos não são aleatórios, são sinais de que o véu está se movendo. Mas o que fazer quando esse véu se arrasta como uma sombra que você não pode tocar? A cada passo, você sente a tensão aumentar, como se o ar estivesse carregado de uma promessa invisível prestes a se cumprir. É estranho perceber como as lembranças que jurávamos enterradas insistem em voltar no momento em que mais desejamos esquecer. Você se lembra daquele instante em que pensou ter perdido tudo? Ou daquela noite em que acreditou que ninguém jamais entenderia sua dor? Esses fragmentos não retornam para ferir, mas para lembrar que há rachaduras que revelam luz. Todt sempre disse que antes da transformação, o caos se apresenta como uma visita inesperada, trazendo com ele o desconforto que ninguém quer sentir, mas que todos precisam atravessar. E talvez seja exatamente isso que você está vivendo agora, a visita que antecede o renascimento. A cada respiração, você pode sentir a dualidade se manifestando. Um lado que implora pelo controle e outro que anseia pela rendição. É nesse atrito invisível que as maiores revoluções internas acontecem. Mas e se o controle que você tanto protege nunca foi seu? E se a entrega não for fraqueza, mas a chave que Todt aponta em silêncio? É assustador pensar que talvez o que você sempre temeu soltar seja justamente aquilo que te mantém preso. A pergunta que ecoa é: até quando você vai se apegar ao que já não existe? Há uma força estranha que desperta no exato momento em que admitimos nossa vulnerabilidade. Como se o coração, cansado de resistir, finalmente aceitasse que não pode mais lutar contra o inevitável.
Jehuti ensinava que a verdadeira sabedoria não nasce da vitória, mas do colapso, daquele instante em que tudo desmorona e só resta o vazio. E nesse vazio há algo que poucos têm coragem de encarar, a possibilidade de que o nada seja, na verdade, o início de tudo. Você já se permitiu cair no abismo sem se agarrar a nada, confiando apenas que há asas que você ainda não percebeu? E enquanto você pensa nisso, talvez perceba que sua vida inteira tem sido uma sequência de sinais que você ignorou. Pequenos detalhes, palavras ditas ao acaso, encontros que pareceram coincidência, mas que, de alguma forma, carregavam um recado oculto. Não seria insuportável acreditar que tudo estava diante de você e que foi seu medo que te impediu de enxergar? Dot dizia que a verdade não se esconde, apenas se disfarça para que apenas os dispostos a mergulhar possam reconhecê-la. Então, será que você está pronto para parar de procurar fora o que sempre esteve esperando por você dentro? Seus olhos podem estar fixos na tela agora, mas sua mente já começou a percorrer caminhos que você evitava há muito tempo. É como caminhar em um corredor de espelhos, onde cada reflexo mostra uma versão sua que você não quis assumir. Alguns mostram a força que você nunca acreditou ter. Outros revelam as fragilidades que você passou a vida inteira tentando esconder. Mas o que acontece quando todos esses reflexos se fundem em um só? Todd diria que é aí que começa o verdadeiro despertar, quando você não pode mais fugir da sua própria multiplicidade. Então surge a pergunta que incomoda, mas não se cala. E se toda dor que você carrega não for um erro, mas um mapa? Cada lágrima, cada queda, cada silêncio sufocado, todos apontando para um destino que você não ousou seguir. Não é fácil aceitar que até as feridas têm propósito. Mas e se o propósito delas for exatamente esse? Te conduzir até aqui, até este momento, em que ouvir não é mais entretenimento, mas sobrevivência. Talvez você nunca tenha notado, mas o universo já vinha preparando esse encontro desde sempre. A cada segundo, algo dentro de você está sendo questionado, mesmo que você não consiga nomear. Uma sensação de que a realidade é menos sólida do que parece, de que o chão pode ceder a qualquer momento, mas que esse colapso pode ser libertador. Todd não falava em destruição como fim, mas como passagem. Ele sabia que o que se desfaz diante dos seus olhos não é o que você é, mas o que você acreditou ser. A destruição é apenas o parto de uma nova visão. Então, o que você teme realmente perder? A ilusão ou a chance de finalmente ver? Seja honesto. Você já percebeu que algumas respostas nunca chegam, não importa o quanto você insista? Talvez seja porque não é sobre respostas, mas sobre as perguntas certas. Todd dizia que as perguntas que queimam são as que moldam o destino. Então pergunte-se, quem sou eu sem minhas máscaras? O que sobra quando tudo que me definia se desfaz? Se essas perguntas te incomodam, é porque você já está no caminho. E nesse caminho, cada passo te leva mais fundo, até onde não há retorno, apenas revelação. E assim, neste instante, você se encontra entre dois mundos, aquele que insiste em morrer e aquele que implora para nascer. Você pode tentar se manter no meio, mas o meio nunca foi feito para durar. O atrito vai se intensificar e a escolha vai se impor. Todd Jehuti sabia que é nesse limiar, nesse espaço estreito entre o conhecido e o desconhecido, que o verdadeiro poder se revela. Então você está pronto para atravessar ou vai permanecer preso no exato ponto onde tudo poderia mudar? Você já notou como o tempo parece se dobrar nos momentos em que sua alma está prestes a atravessar uma fronteira invisível? Há instantes que parecem durar eternidades, como se cada segundo fosse uma prova secreta da sua resistência, e outros que se esvaem tão rapidamente que você quase duvida que aconteceram. É nesse espaço, entre o efêmero e o eterno, que Todd Jehuti dizia que o destino se revela. Mas e se esse instante não fosse apenas um reflexo, e sim o prelúdio de algo que há muito tempo vem tentando te alcançar? O que você faria se percebesse que cada silêncio carregava uma mensagem oculta e cada atraso, uma preparação para algo que sua mente ainda não pode compreender?
Talvez seja por isso que os presságios sempre surgem envoltos em desconforto. Quando a vida parece se fragmentar em pedaços, quando nada mais faz sentido, é porque a ordem antiga está cedendo lugar a algo maior. Mas o ser humano teme o vazio, teme perder a ilusão de controle, teme mergulhar na escuridão que não promete nada além de silêncio. Lot sabia que é nesse mergulho que a verdadeira iniciação acontece. Não nos momentos de glória, mas nas noites em que você se vê sozinho, encarando a si mesmo sem máscaras. Quantas vezes você já evitou olhar para dentro com medo do que poderia encontrar? E quantas vezes ainda pretende correr de si mesmo? A dor que você sente agora pode não ser um inimigo, mas um guia. Já pensou que talvez ela seja a mão invisível que te arrasta para onde você nunca teria coragem de ir sozinho? É cruel, sim, mas é necessária. O coração humano aprende mais na queda do que no auge, mais no silêncio do que na celebração. E enquanto você tenta resistir, o universo continua rearranjando suas peças, empurrando você para a borda que tanto teme. O que você faria se soubesse que essa dor que insiste em voltar é, na verdade, a senha secreta para atravessar o portal? Dr. Jehuti sempre repetia que a mente é uma prisão luxuosa. Você acredita que pensa livremente, mas suas ideias foram plantadas, moldadas e cultivadas por forças que você raramente percebe. As crenças que você defende, os medos que você protege, até mesmo os desejos que você chama de seus, nada disso é completamente seu. Então, o que sobra quando tudo isso é desfeito? Um vazio que assusta, sim, mas que também pode ser o campo fértil para a verdadeira criação. A pergunta é: você está disposto a abrir mão de quem pensa ser para descobrir quem realmente é? O mais inquietante é perceber que a realidade não é tão sólida quanto acreditamos. Quantas vezes você já teve a sensação de viver o mesmo momento repetidas vezes, como se estivesse preso em um ciclo invisível? Quantos sonhos pareceram mais reais do que a vigília? Todd dizia que esses lapsos não são falhas, mas rachaduras. Rachaduras por onde a verdade escapa, mostrando que o que chamamos de real é apenas uma versão entre tantas outras. E se tudo o que você viveu até agora fosse apenas um ensaio? E se o verdadeiro ato ainda nem tivesse começado? Há um paradoxo que não pode ser ignorado. Você deseja mudança, mas teme perder a estabilidade. Quer evoluir, mas não suporta abandonar a zona de conforto. Mas toda ponte para o novo exige que você deixe o velho para trás. E é justamente aí que a dor maior se instala, no intervalo entre soltar e agarrar. Todd nos ensinava que a travessia não se faz de olhos fechados, mas com coragem de encarar o abismo e reconhecer que o medo é apenas um guardião da porta. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo agora. A travessia entre o que você foi e o que você está destinado a ser. Não é curioso como os momentos mais transformadores quase sempre parecem castigos à primeira vista? Perdas, despedidas, falhas, rejeições, todos envoltos em dor, mas carregando a semente de algo novo. Quantas vezes você amaldiçoou o que anos depois percebeu ser a chave da sua libertação? Todd dizia que o universo fala em uma linguagem cruelmente perfeita. Ele te arranca aquilo que te prende, mesmo quando você grita por apego. E nesse roubo divino, ele abre espaço para o que realmente importa. Você consegue aceitar que até sua dor é parte de um plano maior? Cada respiração agora é um lembrete de que há algo mais profundo te chamando. Você pode tentar distrair-se, pode se ocupar com ruídos, pode fingir que não escuta, mas no silêncio da madrugada a voz retorna. Uma voz que não fala com palavras, mas com sensações, arrepios, intuições que parecem fugir da lógica. Você já se perguntou por que, em certos momentos, tudo dentro de você grita que está no caminho errado, mesmo quando por fora parece que está tudo certo? Essa é a linguagem de Todd, não lógica, mas simbólica. Não racional, mas visceral. E ela nunca erra o alvo. A travessia não é feita sem custo. Você já reparou como alguns ciclos insistem em se repetir na sua vida, como se fossem lições que você se recusa a aprender? Os mesmos relacionamentos que terminam do mesmo jeito,
os mesmos medos que retornam, os mesmos fracassos disfarçados de oportunidades. Isso não é azar, é insistência do destino. Todd dizia que enquanto a lição não for aprendida, a história retorna mascarada de novidade. Então surge a pergunta que não quer calar. Até quando você vai aceitar ser refém de suas próprias repetições? No fundo, você sabe que não existe retorno. Uma vez que esse chamado foi ouvido, ele não pode ser esquecido. Você pode até tentar voltar para a rotina, fingir que nada mudou, mas algo dentro já não é mais o mesmo. E essa diferença, por menor que pareça, é a semente da transformação. Todd sempre ensinou que não é possível desver o que foi revelado. Você pode até adiar, mas não pode apagar. Então, o que vai fazer agora que o chamado já ecoa dentro de você? Vai se levantar e atravessar, ou vai se agarrar às sombras conhecidas, implorando por uma segurança que nunca existiu? E se, no fundo, tudo isso fosse apenas um ensaio da sua alma para o momento em que, finalmente, tudo se revela? Se cada dor fosse uma senha, cada queda uma preparação, cada silêncio um portal, o que você faria se percebesse que a transformação não está chegando? Ela já começou? O tempo não espera e a travessia não perdoa hesitantes. Todd diria que este é o instante em que você precisa escolher: resistir até se quebrar ou entregar-se até se recriar. Você já percebeu como o silêncio pesa diferente quando algo está prestes a acontecer? Há silêncios que confortam, mas há outros que esmagam, que parecem gritar sem som algum, sufocando cada tentativa de se distrair. Esse é o silêncio que antecede a mudança. Audrey Houtet dizia que a verdade nunca chega em meio ao barulho. Ela se esconde na pausa, no intervalo entre uma respiração e outra, onde o tempo parece parar. Mas você consegue suportar esse silêncio sem fugir? Consegue deixar que ele revele aquilo que você sempre tentou enterrar? Talvez seja aí que a travessia começa de verdade. Não quando tudo desmorona do lado de fora, mas quando a sua própria voz interna finalmente se recusa a ser ignorada. A vida nos conduz em círculos, como se estivéssemos dentro de um labirinto que muda de forma a cada passo. Você já notou como certos padrões se repetem de forma quase cruel? Relacionamentos que sempre terminam da mesma forma. Escolhas que parecem diferentes, mas acabam no mesmo lugar. Promessas de mudança que se dissolvem antes de se cumprir. Isso não é acaso. É a arquitetura invisível que Todd descrevia como a dança das sombras. Enquanto você não encara a origem, o padrão retorna. Então pergunte-se, quantas vezes mais você vai suportar viver a mesma dor disfarçada de novidade? Existe algo perturbador na forma como a mente cria armadilhas. Você acredita que escolhe, mas muitas vezes está apenas reagindo a programações antigas. Memórias da infância, traumas nunca enfrentados, crenças herdadas de pessoas que sequer sabiam quem eram. E você chama isso de identidade. Mas Todd sempre alertava. A verdadeira identidade não nasce de heranças, nasce do fogo. O fogo que queima o que não é você, deixando apenas a essência. Está pronto para queimar. Ou vai continuar alimentando ilusões, temendo perder aquilo que nunca foi realmente seu. Às vezes, a dor que você tenta evitar é exatamente o portal que precisa atravessar. Pense nas vezes em que algo dentro de você gritou, não vá por aí, e mesmo assim você foi. O que encontrou do outro lado? Queda, perda, solidão. Mas agora olhe com calma. Não foi justamente nessas quedas que você se reconstruiu de forma diferente? Todd dizia que a dor é a escola dos fortes, o templo invisível onde a alma aprende o que nenhuma palavra poderia ensinar. E se a ferida que você carrega não for um peso, mas uma marca de iniciação? E o mais inquietante, você já sentiu que algo em você está morrendo? Não o corpo, mas as versões que não conseguem mais sobreviver àquilo que você se tornou. É como uma serpente que precisa trocar de pele, mesmo que o processo doa e sangre. E cada vez que você resiste, a pele se torna mais apertada, sufocando até que você não tenha outra escolha a não ser se desfazer dela. Todd ensinava que o fim não é o oposto do começo, mas sua condição. Para nascer é preciso morrer.
Para viver é preciso perder. Você está disposto a deixar morrer o que já não respira? O universo fala em símbolos, e cada detalhe da sua vida pode ser um recado que você insiste em ignorar. Os sonhos que você descarta como aleatórios, os encontros que parecem coincidência, as repetições que você chama de azar. E se nada disso fosse acaso? E se cada detalhe fosse um fragmento de um código que tenta te acordar? Dot dizia que o mundo externo é apenas o reflexo de uma trama interna. Então, o que você não está enxergando em si mesmo, que insiste em se repetir lá fora? Talvez o universo não esteja contra você. Talvez apenas esteja espelhando a sua própria resistência. É impossível não sentir medo quando a transformação se aproxima. O medo é o guardião da porta. Ele sussurra que é melhor ficar onde está, mesmo que doa, mesmo que aprisione. Mas Todd afirmava, o medo não é o fim, é o sinal de que você está perto da verdade. Ninguém teme o que não importa. O medo só existe diante do que pode mudar tudo. Então, se você sente medo agora, é porque está diante do limiar. Vai recuar mais uma vez ou vai atravessar mesmo tremendo? A coragem não nasce na ausência do medo, mas na decisão de avançar apesar dele. E se a vida inteira que você construiu fosse apenas uma preparação? Cada erro, cada queda, cada fracasso, todos convergindo para este ponto em que você finalmente se pergunta: o que realmente é real? O que em mim é verdade e o que é apenas reflexo de algo imposto? Todd Jehuti dizia que a consciência desperta não quando encontra respostas, mas quando se liberta das perguntas erradas. Você consegue sentir que há algo em você que já não aceita viver de olhos fechados? Que já não suporta repetir os mesmos papéis? Esse é o chamado que não pode mais ser silenciado. O mais paradoxal é que quanto mais você tenta segurar a velha vida, mais rápido ela escapa. É como areia nas mãos. Quanto mais força, menos sobra. E ainda assim você insiste em apertar. Todd lembrava que soltar não é perder, é abrir espaço. Mas o ego teme o vazio, teme a ausência, teme a morte do que acreditava ser. Só que no vazio nasce a criação. No silêncio nasce a voz. No fim nasce o começo. Então, o que realmente te assusta? Perder ou finalmente encontrar? A resposta talvez não esteja fora, mas já está queimando dentro de você agora. E nesse instante, perceba, você está sendo conduzido. Cada palavra que escuta não é apenas um som, é um espelho. Não está aqui por acaso. Há algo em você que já sabia que precisava ouvir isso, mesmo antes de ouvir. Todd Jehuti dizia que o chamado não vem de fora, vem de dentro. O que você chama de destino é apenas a sua própria alma gritando para ser reconhecida. A pergunta é: você vai escutar até o fim ou vai se distrair no instante em que a revelação está prestes a acontecer? Você já percebeu como algumas noites parecem intermináveis, como se fossem feitas para testar a sua própria resistência? Há momentos em que o escuro não é apenas ausência de luz, mas um espelho que devolve tudo o que você tentou esconder durante o dia. Todd Jehuti dizia que a escuridão é uma linguagem. Ela mostra, em silêncio, o que você não quis ouvir quando havia claridade. Talvez seja por isso que, nos momentos mais solitários, as memórias esquecidas retornam e, junto delas, vem a pergunta sufocante: quem você realmente é quando ninguém está olhando? É curioso como passamos a vida acreditando que nos conhecemos. Você se apresenta com um nome, uma história, algumas conquistas, alguns fracassos. Mas e se tudo isso for apenas uma superfície? Todd sempre alertava: identidade sem profundidade é apenas máscara. E a maioria vive mascarada, escondendo cicatrizes, inventando sorrisos, negando a própria dor. Mas chega um ponto em que a máscara começa a rachar e o mundo interno exige ser visto. Talvez seja esse o momento em que você se encontra agora, e é por isso que cada palavra que escuta soa como um espelho que não pode ser evitado. A mente humana é habilidosa em criar ilusões. Ela convence você de que tem tempo, de que pode adiar, de que nada é urgente. Mas no fundo, você sente a pressão de algo que não pode mais ser contido. É como um rio que, por mais que seja represado, encontra rachaduras por onde escapar. E quanto mais você tenta controlar, mais percebe que a corrente é indomável.
Todd Jerhuti dizia que o destino não pode ser resistido, apenas aceito. Então, o que você fará quando perceber que sua vida inteira foi um ensaio para este instante em que tudo se alinha para exigir transformação? Há feridas que nunca cicatrizam porque não nasceram para fechar. Elas permanecem abertas para lembrar quem você é. Você já percebeu como certas dores insistem em voltar, mesmo quando você acredita que já as superou? Não são falhas, são lembretes. São portais escondidos no corpo, na mente, no coração. E é atravessando esses portais que a consciência se expande. Todd dizia que cada cicatriz é uma chave. Mas quantos têm coragem de usar essa chave e abrir a porta do desconhecido? Você vai fugir mais uma vez ou vai atravessar a dor até encontrar o que está escondido atrás dela? Não existe transformação sem perda. Essa é a verdade que ninguém quer encarar. Para se tornar quem você é, precisa morrer quem você foi. É por isso que tanta gente resiste. Perder dói, mas não perder custa ainda mais caro. É como viver acorrentado a uma sombra que já não faz sentido, mas que ainda oferece a ilusão de segurança. Todd ensinava que a segurança é a prisão mais confortável do mundo. Você já se perguntou quantos anos da sua vida foram desperdiçados tentando manter o que já deveria ter ido embora? Até quando você vai implorar para segurar o que só existe para te atrasar? O medo, sempre ele, se ergue diante da mudança. Ele não se disfarça de monstro, mas de razão. Ele diz: não é o momento certo, não tenho forças, talvez amanhã. Mas amanhã nunca chega, porque o amanhã é apenas a extensão do hoje. Todd dizia que o medo não é inimigo, mas o último teste. Ele está lá para perguntar: você quer mesmo atravessar? E a resposta nunca é dada com palavras, mas com ação. Atravessar é escolher, mesmo tremendo. É dar um passo, quando tudo em você grita para recuar. Quantas vezes você já recuou? E quantas vezes mais pretende desistir de si mesmo? Há uma beleza estranha no colapso. Quando tudo desmorona, algo novo nasce. Mas no meio da ruína é difícil acreditar. Você só vê os restos, só sente o peso, só escuta o eco das perdas. Mas Todd Jerhuti lembrava que o deserto é sempre o prelúdio do oásis. O vazio não é o fim, é o campo fértil onde a nova vida germina. Então, quando você olha para os escombros do que perdeu, consegue ver além do pó. Consegue sentir que algo invisível já começa a brotar, mesmo que ainda não tenha forma? A fé não é acreditar quando se vê, mas confiar quando tudo parece acabado. E se tudo o que você chamou de fracasso fosse, na verdade, treinamento? Se cada queda fosse um ensaio para o voo, cada não fosse uma preparação para o sim que importa? Quantas vezes você amaldiçoou o que mais tarde percebeu ser bênção disfarçada? Todd dizia que a linguagem do universo é paradoxal. Ele esconde tesouros em meio às ruínas, dá lições através das perdas e oferece novos caminhos apenas depois de trancar os antigos. Talvez a sua vida não esteja contra você, talvez apenas esteja tentando te libertar daquilo que nunca foi seu destino. Você já sentiu que está vivendo a mesma cena repetidas vezes? Como se a vida fosse um teatro com atores diferentes, mas sempre o mesmo roteiro. Isso acontece porque a lição ainda não foi absorvida. O destino insiste, retorna, repete. E quanto mais você resiste, mais doloroso se torna. Todd dizia que o tempo não perdoa quem foge da própria missão. Então, o que está se repetindo em sua vida agora? Qual padrão insiste em te prender? O que você precisa aprender que ainda não teve coragem de olhar de frente? Talvez a resposta já esteja diante de você, mas a dor de enxergar ainda te faz virar o rosto. E aqui, neste instante, algo dentro de você já começou a mudar. Mesmo que não queira admitir, você sente. Há uma parte que se inquieta, que tenta negar, mas há outra que pulsa, que reconhece, que sabe. Todd Jerhuti dizia que quando a verdade toca a alma, não há retorno. Você pode tentar se distrair, pode buscar ruídos, pode adiar, mas já não pode desouvir o que foi dito. É o ponto de não retorno. Você já atravessou, mesmo sem perceber. A questão agora é, vai continuar fingindo que nada aconteceu ou vai assumir que a travessia já começou? E se essa sensação que você carrega agora não for apenas emoção, mas o próprio sinal de que tudo está prestes a mudar? Todd dizia que antes da revelação sempre há inquietação.
como o mar que se agita antes da tempestade, como a respiração que acelera antes do salto. Você sente isso? Esse tremor, essa pressão invisível, não é acaso. Eu aviso. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. A pergunta é, terá coragem de seguir até o fim ou vai desistir no momento em que o segredo está prestes a ser revelado? Você já percebeu que há momentos em que o mundo parece se dobrar contra você, como se cada detalhe fosse cuidadosamente arquitetado para te quebrar? Não é apenas azar, é o chamado. Dr. Jehuti dizia que a realidade se reorganiza sempre que a alma está prestes a atravessar um limiar. O caos não é inimigo, é o sinal de que o velho está se dissolvendo para abrir espaço ao novo. Mas nesse instante, você sente o peso como se fosse condenação. Será mesmo condenação ou será parto? Quantas vezes você confundiu dor de morte com dor de nascimento? A resistência é natural. O ser humano teme o desconhecido mais do que qualquer outra coisa. Mas e se o desconhecido não fosse ameaça, e sim libertação? Você viveu a vida inteira acreditando que estava no controle, mas esse controle sempre foi uma ilusão frágil. No fundo, você sabe disso. A prova é simples. Quantas vezes tudo fugiu das suas mãos, mesmo quando você planejou cada detalhe? Todd dizia que o verdadeiro poder não está em controlar o fluxo, mas em se alinhar a ele. E talvez seja isso que te assusta. Perceber que o poder que sempre buscou fora estava esperando dentro, em silêncio, no momento em que você se rendesse. É curioso como carregamos memórias que não nos pertencem. Medos herdados de pais, crenças herdadas de religiões, dores herdadas de antepassados que sequer conhecemos. Você chama isso de identidade, mas é apenas corrente invisível. Quantos pensamentos que você acredita serem seus foram plantados em você antes mesmo de ter consciência? Dr. Jehuti dizia que despertar é lembrar-se de quem você sempre foi antes de todas as vozes externas moldarem sua mente. Então, quem é você sem essas vozes? E se a pessoa que você acredita ser nunca existiu e por isso o vazio te assusta tanto? A cada tentativa de escapar, a vida retorna com força redobrada. Já notou como certos erros parecem perseguir você? Como certas dores aparecem de formas diferentes, mas sempre com a mesma essência? Não é castigo, é insistência. É a prova de que ainda não houve aprendizado. Todd dizia que enquanto a lição não for absorvida, o destino repete o enredo com novos atores. Mas até quando você vai aceitar reviver a mesma história com nomes diferentes? Até quando vai preferir a repetição em vez da libertação? Talvez essa seja a última chance antes que a roda gire mais uma vez. Há algo aterrador em olhar para dentro e perceber que você não se conhece. Você sabe seu nome, sua profissão, suas preferências, mas nada disso é essência. Isso é máscara. É personagem. O que sobra quando tudo isso cai? O que resta quando o mundo para de acreditar na sua atuação? Dot dizia que o vazio que sobra é o espaço onde o divino se manifesta. Mas para muitos o vazio é insuportável. Você já se perguntou por que não suporta ficar em silêncio? Por que corre para se distrair sempre que o silêncio ameaça te engolir? Talvez seja porque o silêncio revela verdades que você não está pronto para ouvir. O tempo é implacável. Não espera, não recua, não perdoa. Você pode adiar a mudança, mas não pode impedi-la. Cada segundo em que resiste, o destino se estreita ainda mais, até que não reste espaço para fuga. Todd ensinava que todo adiamento é sofrimento prolongado. E é verdade. A dor não diminui quando você adia, apenas cresce. Então por que você insiste em esperar o momento perfeito? O momento perfeito não existe. A travessia não é feita no conforto, mas no desespero. É no instante em que você não tem mais escolhas que o salto se torna inevitável. Será que é esse o ponto onde você está agora? Há uma beleza sombria no medo. Ele se apresenta como inimigo, mas na verdade é guardião. Ele guarda a porta do desconhecido, perguntando se você está pronto. E quando você passa por ele, descobre que nada do que temia era real. Dr. Jehuti dizia que o medo é a sombra da verdade. Quanto maior o medo, maior a revelação por trás dele. Então, o que você teme agora? O que faz seu coração acelerar, sua respiração pesar, sua mente resistir?
Esse é o sinal. É aí que está a chave. O medo não é barreira. É a indicação de que você está diante da porta certa. E se tudo o que você viveu até aqui fosse apenas preparação para este instante? Pense nas quedas, nas lágrimas, nas perdas que pareciam insuportáveis. E se cada uma delas fosse ensaio para que sua alma suportasse o impacto do que está prestes a acontecer? Toth dizia que o universo não desperdiça dor. Tudo serve, tudo prepara. Nada é em vão. Então, por que você insiste em carregar suas feridas como peso, se elas são, na verdade, asas? Talvez você não esteja quebrado. Talvez apenas esteja sendo moldado para voar de uma forma que ainda não consegue imaginar. Não é curioso que as maiores revelações sempre surgem no limite? Quando você acredita que não pode mais continuar, algo se abre. Quando o corpo não aguenta mais, a alma desperta. Quando a mente desiste, o coração assume. Esse é o paradoxo. O colapso é o início. A morte é o nascimento. O fim é a passagem. Toth dizia que os portais nunca se abrem no conforto, mas no desespero. Então, talvez o que você chama de fracasso seja apenas o prelúdio da sua iniciação. Você já pensou que talvez esteja mais perto do que imagina? E aqui neste instante algo em você já mudou. Você sente. O coração está diferente, a mente está inquieta, o corpo está em alerta. Não é apenas emoção, é movimento. A energia que sempre esteve adormecida começa a despertar. Dorje dizia que quando a verdade toca não há retorno. Você pode até tentar esquecer, mas não vai conseguir. O que foi ouvido já foi gravado na sua alma. Agora, a única pergunta que importa é: vai atravessar ou vai recuar? Porque já não há meio termo. Você acredita mesmo que pode parar agora? Que pode simplesmente fechar os olhos e voltar para a vida como se nada tivesse acontecido? Essa é a mentira mais doce que a mente já inventou para te manter cativo. Mas você sabe, lá no fundo, que algo já foi acionado. Não existe retorno, não existe esquecimento. Toth dizia que a verdade, uma vez tocada, se torna uma ferida ardente, e não há como ignorar o sangue que escorre. Você pode tentar se distrair, mas em cada silêncio o chamado retorna. Você pode correr, mas em cada sombra a lembrança vai te perseguir. A questão não é mais se você vai atravessar, mas quando. E quanto mais você adiar, mais doloroso será o preço. Você já percebeu que a maioria vive como zumbis? Olhos abertos, mas vazios. Corações batendo, mas adormecidos. Mentes ocupadas, mas sempre com coisas pequenas, banais, irrelevantes. Essa é a grande armadilha, viver distraído, acreditando que está acordado. E talvez você também tenha vivido assim até agora. Mas se chegou até aqui, algo em você já se recusou a continuar na hipnose coletiva. Toth dizia que os deuses riem dos que acreditam em acaso. Nada é acaso. Você está ouvindo porque sua alma exigiu isso. Não porque é confortável, mas porque não suportava mais viver anestesiada. Então diga, até quando você vai fingir que está vivo, quando na verdade tem medo de nascer de verdade? É incômodo admitir, mas você é cúmplice da própria prisão. Foi você quem aceitou os limites impostos, quem acreditou nas mentiras contadas, quem segurou correntes com medo do vazio da liberdade. Isso dói porque desmonta a ilusão de inocência. Mas Toth ensinava, só quando reconhece sua própria escravidão é que a libertação se torna possível. Então, vai continuar culpando o mundo, culpando o destino, culpando a dor? Ou vai assumir que o cárcere só existe porque você ainda segura a chave? Se a chave já está em suas mãos, por que insiste em trancar a porta? O desconforto que você sente agora não é castigo, é aviso. O corpo reage, a mente resiste, o coração dispara. É como estar diante de um precipício. Você olha para baixo e sente vertigem, mas ao mesmo tempo uma força estranha te chama para saltar. Toth dizia que esse chamado é a própria alma exigindo expansão. Você acha que tem medo do abismo, mas na verdade tem medo das asas que ainda não aprendeu a usar. Então, o que vai escolher? Continuar rastejando no chão seguro ou finalmente arriscar descobrir que nasceu para voar? E se tudo o que você chama de realidade não passar de uma simulação frágil?
Pense nos sonhos que parecem reais, nos lapsos de déjà vu, nas sensações de já ter vivido o que está acontecendo. Não seria essa a prova de que a vida é feita de camadas sobrepostas e que você só enxerga uma casca? Totti Cerutti dizia que a maior prisão é acreditar que o visível é tudo o que existe. Mas e se o invisível for o verdadeiro campo onde sua vida acontece? Você teria coragem de rasgar o véu? Ou prefere permanecer cego, fingindo que não sabe que há mais por trás da cortina? É assustador pensar que talvez nada em você seja totalmente seu. As palavras que você usa, as emoções que sente, até os desejos que te movem, quantos nasceram de você e quantos foram programados em silêncio, sem que você percebesse. A propaganda, a família, a religião, a sociedade, todos colocaram sementes em você, e você acreditou que eram raízes próprias. Mas Totti sempre dizia, a libertação começa quando você arranca o que foi plantado em sua mente e decide o que quer cultivar de verdade. Então vai continuar vivendo como produto do mundo ou vai ousar ser autor de si mesmo? Você já se perguntou por que o vazio te assusta tanto? Talvez porque ele revele que tudo o que você segurava com força nunca foi sólido. O dinheiro que some, as pessoas que vão embora, os títulos que perdem valor. Tudo se desfaz, tudo cai. O vazio expõe que nada era garantido. Mas Totti dizia que o vazio não é ausência, é espaço. É campo fértil, é o útero do real. Só que para chegar lá, você precisa soltar. E soltar dói porque arranca de você a ilusão de controle. Então, até quando você vai escolher segurar o nada com medo de abraçar o tudo? Há momentos em que a vida te coloca contra a parede e exige resposta. Não amanhã, não depois. Agora. Talvez este seja o momento. O desconforto não veio à toa. A inquietação não veio sem razão. Você está sendo testado. Vai continuar pedindo mais tempo, mais sinais, mais provas? Totti Cerutti dizia que o tempo das provas já acabou quando o chamado chega. O chamado é a prova. O chamado é a certeza. Então por que você ainda espera? Será que espera até que tudo desmorone de vez? Até que não reste nada para segurar? Ou vai atravessar enquanto ainda há algo em você capaz de decidir? E se tudo o que você teme perder já estiver perdido há muito tempo? Pense bem, aquilo que você chama de segurança já não te protege. Aquilo que você chama de identidade já não te representa. Aquilo que você chama de amor já não te preenche. É como segurar cinzas e acreditar que ainda é fogo. Totti dizia que a vida não negocia. Quando algo termina, termina. O que continua segurando só apodrece em suas mãos. Então, até quando você vai carregar cadáveres, chamando-os de lembranças? Até quando vai implorar para que o passado ainda viva? Olhe para si. Sinta o coração agora. Essa aceleração, essa inquietação não é apenas emoção. É movimento. É energia antiga despertando. Você acha que está ouvindo palavras, mas não são palavras. São espelhos. São chaves. São portais. Totti Cerutti dizia que quando a alma decide despertar, nada mais pode detê-la. E talvez seja isso que você esteja sentindo. A vida inteira como uma preparação secreta para este momento. Você não chegou aqui por acaso. A pergunta que resta é, você vai honrar o chamado ou vai fingir que não ouviu? Há instantes em que a jornada não termina, apenas muda de forma. O que você escutou até aqui não foi apenas uma sequência de palavras, mas uma invocação. É como se cada sílaba tivesse sido semeada em silêncio, aguardando o momento de germinar dentro de você. Totti Cerutti dizia que o verdadeiro conhecimento não se aprende, se recorda. E talvez algo em seu coração agora esteja lembrando de uma verdade que sempre esteve aí, escondida sob camadas de medo e distração. O vazio que antes parecia ameaça começa a se revelar como espaço. Você sente que tudo o que se quebrou, tudo o que desmoronou, não foi perda, mas preparação. As ruínas não são fim, são solo fértil. O que parecia morte talvez seja apenas o sussurro de um nascimento. Não há fim para quem compreende que cada queda é apenas o início de outro voo. E talvez, pela primeira vez, você consiga olhar para a sua dor sem ressentimento, mas com reverência. E agora, silenciosamente, tudo o que parecia caótico começa a se alinhar.
As memórias que retornaram, as sombras que assombraram, as perguntas que queimaram, nada disso foi em vão. Cada fragmento cumpriu sua função, conduzir você até o ponto exato onde o espelho não pode mais ser ignorado. Totti dizia que o espelho não mostra o futuro, nem o passado. Mostra aquilo que você sempre tentou esconder. E quando você tem coragem de encarar, o espelho deixa de aprisionar e se transforma em portal. Há uma calma estranha que surge depois da tempestade. Não porque tudo voltou ao normal, mas porque você finalmente entendeu que nunca houve normalidade. O que existe é fluxo, é transformação, é constante renascimento. E essa percepção não grita, não exige, apenas sussurra. Talvez você perceba agora, a vida não estava contra você. Ela apenas insistia em te mostrar o que você se recusava a ver. Você já sente a mudança. Não é um espetáculo grandioso, não é uma explosão de luz. É algo mais sutil, mais íntimo. É como uma chama que se acende devagar, mas que você sabe que nunca mais se apagará. Dr. Jehuti ensinava que a verdadeira revelação não chega para deslumbrar, mas para reorientar. Ela não invade, apenas desperta. E o despertar é irreversível. Pense nisso. Cada passo até aqui foi um convite. Não um convite para entender, mas para sentir. E o que você sente agora não pode ser explicado, apenas vivido. É um nó na garganta, é um arrepio na pele, é a sensação de que alguma coisa maior te alcançou. E não importa como você tente nomear, já está feito. O que foi despertado não pode ser silenciado. O eco continuará. Nos seus silêncios, nas suas noites em claro, nos instantes em que olhar para o céu e sentir que algo te observa. Esse eco não é externo, é interno. É a sua própria alma, lembrando que há mais, muito mais do que você vinha aceitando. E esse mais já está em movimento. Você não precisa correr atrás, basta não fugir. Totti dizia que o segredo nunca foi esconder, mas revelar no tempo certo. E se você chegou até aqui, é porque o tempo certo chegou para você. Agora, a travessia não depende mais de palavras, mas da coragem de carregar o silêncio como companhia. O silêncio que fala, o silêncio que guia, o silêncio que nunca engana. Talvez, nos próximos dias, sem aviso algum, você se lembre desta jornada. No trabalho, em casa, em meio à multidão. E quando esse pensamento voltar, saiba, não é memória, é semente germinando. Algo dentro de você já está florescendo. Algo que não se apaga, que não se perde, que não se explica, apenas cresce. E assim, diante do mistério, resta apenas uma escolha: honrar o chamado. Se esta mensagem tocou algo em você, se provocou lágrimas, arrepios ou silêncios, permita que outros também sejam alcançados. Compartilhe, comente, deixe sua marca aqui, não como quem cumpre um gesto técnico, mas como quem reconhece que a transformação não é solitária. Inscreva-se para seguir nesta travessia, não porque alguém pediu, mas porque sua alma exige continuidade. Pois, como dizia Totti Jehuti, a revelação não é fim, é apenas o primeiro passo do eterno retorno.